Bom, seguindo aqui um assunto de equipamentos eletromecânicos, de engenharia mecânica. Nessa aula aqui eu vou falar sobre os transformadores, não falta de outro nome, transformadores especiais. Basicamente vão ser esses três tipos de transformadores aqui, né? Então os autotransformadores, chamado TP e TC, transformador de potencial e transformador de corrente, né? São usados para medidas em rede de média e alta tensão principalmente. E LVDT, que é Linear Variable Differential Transformer, também é um transformador de medida, é um transdutor de posição, né, feito com a partir de transformadores, né. Então, autotransformador, o que é que vem a ser isso? Basicamente, um transformador é você pegando um transformador normal e fazendo a ligação do primário com o secundário um com o outro. Normalmente o transformador tem a isolação elétrica do primário para o secundário. O autotransformador ele pega, e uma ligação típica com o autotransformador seria algo desse tipo aqui, né? Então essa tensão daqui você pegar a tensão na entrada, né, no primário do transformador, né, por exemplo, só com uma das bobinas, e o secundário pegar com a ligação em série das duas bobinas, certo? Então isso aqui é um autotransformador elevador de tensão, ou, né, fazer a ligação em série no primário, né? Então fazer assim. E só uma bobina no secundário, um transformador abaixador de tensão, né? Então isso aqui tem algumas vantagens, né? Mas você perde justamente a isolação entre entrada e saída, certo? Então, né, em questões onde essa isolação é importante, não dá para fazer o autotransformador, né? E outra coisa é que quando você faz essa ligação, aqui sendo, por exemplo, terra, essa parte daqui ela vai estar ligada numa tensão elevada, então você tem que tomar mais cuidado com a questão do isolamento do transformador, né? Para você não gerar uma tensão em relação à carcaça maior do que o transformador em si aguenta, né? Aí o autotransformador abaixador, né? Então vou dar uma olhada nele aqui primeiro, né? Como falado, então tem a bobina do secundário liga direto, mas normalmente a gente vai termo comum a gente chamar isso aqui da bobina comum, né? Então ela fica aqui, liga direto para a saída, e ela liga em série com a bobina aqui nesse outro lado. Isso aqui vem para o primário, certo? Então o primário, na verdade, ele vai ver essas duas bobinas, vai ser a soma da tensão da bobina comum com a tensão da bobina série, e o secundário vai ver só a bobina comum, isso é a tensão do secundário, nesse caso é a mesma tensão da bobina comum. A corrente do primário é a mesma corrente da bobina série, né? A corrente a gente não desenhou aqui não, mas corrente vindo aqui, né? E aqui a corrente do secundário vai ser a corrente da bobina série menos a corrente da bobina comum, fazendo a corrente do secundário, né? Vou só botar a figurinha aqui para a gente fazer essas contas aqui. Como é que fica a relação entre a tensão do secundário e a tensão do primário, num caso como esse, certo? O transformador em si continua valendo a relação de transformação, né? Então, se a gente pegar VC sobre
VSE. Isso aqui fisicamente é um transformador, então isso aqui continua sendo o número de espiras do enrolamento comum sobre o número de espiras do enrolamento série. Da mesma forma, corrente I, que a gente não colocou aqui, ISE. Na verdade aqui a corrente é aqui desse lado, é pro outro lado. Deixa eu desfazer aqui para não ficar tão feio, né? IC, o IS é igual a IC, mas ISE na verdade. Certo? Então, IC sobre ISE vai ficar também NSE sobre NC. Tá? Então, a relação entre as tensões e correntes do transformador em si, que a gente ligou como um autotransformador, então a ligação de um transformador é um autotransformador, essa ligação especial fica válida. Essas duas equações, né, continuam válidas. Agora a relação entre VP e VS, né? Então VP sobre VS fica como? A gente vai observar. VP é o VSE mais VC. Então VSE mais VC, né? Dessa malha daqui. E o VS é o próprio VC. Então isso aqui vai ficar acho mais fácil aqui a gente trocar o VSE, né? Então VSE é igual a para cá, isso aqui NSE sobre NC vezes VC. N série sobre N comum vezes VC. Isso aqui é o VSE mais VC sobre VC, né? Para deixar mais claro, VC é a mesma coisa que esse, né? E aí fica tudo em função de VC, cancela o VC. Então basicamente NSE sobre NC mais 1, né? NSE sobre NC mais 1, que a gente pode reescrever isso aqui trocando 1 por NC sobre NC, NSE mais NC sobre NC, né? Ou seja, quando a gente faz a ligação como autotransformador, a relação entre as tensões do primário e do secundário, de certo modo, é da mesma forma que o transformador normal. Quantas espiras a gente está vendo aqui? A gente está vendo as bobinas, as espiras da bobina em série, mais as espiras da bobina em comum. Então, NSE mais NC. Aqui. Do lado do secundário, quantas espiras a gente está vendo aqui? Está vendo as espiras em comum. NC aqui. Ok? Certo? Então, basicamente, vai funcionar isso aqui, a soma das espiras da mesma forma, como um transformador normal, né? Então, só que com a diferença que agora a gente está vendo, né, a soma dessas duas quantidades de espiras para fazer a quantidade de espiras do primário. Tá? Na questão da corrente, deixa eu manter essa parte aqui de cima colocada. Ver se ele apaga de besteira.
fazer com a borracha. Na questão da corrente, vamos ter simplesmente, aí para manter aquela relação das correntes do transformador aqui em cima, deixa eu apagar esse aqui de baixo. Para corrente, se a gente pegar IP sobre, então a corrente no primário sobre S, corrente no secundário, como é que vai ficar essa relação? Tá? Então aqui a gente vai ter IP sobre S, então o IP é o próprio ISE e o IS é o próprio IC. Não, IS é IC mais ISE. Certo? Tá mais fácil aqui a gente trocar o IC, né? Então isso aqui vai ficar ISE sobre aí o IC em relação ao ISE, N série sobre NC vezes ISE, né? Isso aqui fica no lugar do IC, mais ISE de novo. Tá? Da mesma forma, corta aqui o ISE, isso aqui fica 1 sobre NSE sobre NC mais 1. Dá para multiplicar aqui por NC em cima e embaixo, então NC sobre NSE mais NC, né? Ou seja, a mesma relação aqui de novo, né? Ao invés da relação da tensão, que é o esperado para manter a mesma potência, né? Seria esperado esse resultado daqui mesmo, né? Ou seja, a gente vê do lado corrente do primário, sobre a relação da corrente do primário e do secundário, num transformador normal seria, isso aqui seria igual ao número de espiras do secundário sobre o número de espiras do primário. No secundário a gente vê quantas espiras? NC. No primário a gente vê quantas espiras? NC mais NSE. Certo? Então, também funciona como se fosse um transformador normal. Tá? Nesse caso daqui, essa configuração que a gente pega a espira em comum, bota para a saída e a ligação série das duas bobinas, a bobina em comum bota para a saída e a ligação série das duas bobinas, né, para a entrada, para o primário, aí ele vai funcionar como um abaixador de tensão, certo? Agora a gente pode pegar isso aqui também e conectar como um elevador de tensão, certo? Então, nesse caso, basta simplesmente então mesma ligação em série das duas bobinas, então essa ligação daqui em série das duas bobinas, agora a gente conecta para a saída e no primário fica só a bobina em comum das duas ligações e a série fica só para o secundário. A gente pode repetir aquela mesma análise, mas vai chegar no mesmo canto, certo? Então, vamos chegar novamente em a análise como se fizéssemos só vendo a número de espiras que a gente está observando. Então, aqui do lado do primário, o primário está vendo só essa bobina, NC espiras, certo? Então, VP sobre VS, tensão do primário sobre tensão do secundário, vai ser, então o primário está vendo relação do número de espiras do primário, o primário está vendo NC espiras sobre relação do número de espiras do secundário, NC mais NSE. Isso aqui, na verdade, a gente pode fazer a análise, deve fazer a análise da mesma forma que a gente fez daquela outra vez, só estou chegando no resultado direto por isso daqui, que acaba funcionando aqui também.
certo? É só ver a quantidade de espiras aqui, a quantidade de espiras aqui. E, da mesma forma, para a corrente, P sobre ISE vai valer a mesma relação, NC mais NSE sobre NC, tá? É só trocar o inverso da relação aqui da potência, da tensão, ok? Então dá para trabalhar com autotransformador da mesma forma que você trabalha com um transformador normal. Agora, com esse detalhe, ele vai ter essa bobina séria, vai estar trabalhando uma tensão elevada, então pode ser que você tenha um problema de isolamento daqui para tensão elevada e você tem que fazer essa conexão, daqui para você funcionar como autotransformador. Então, para que serve isso daqui? Para que serve um autotransformador, certo? Já que tem esses problemas, não está isolado primário e secundário, você tem que tomar cuidado com essa bobina série, porque ela está trabalhando numa tensão mais elevada, se o isolamento vai aguentar. Tem esses problemas todos. Para que serve isso aqui? A resposta está aqui, a potência aparente. Então eu vou pegar esse caso aqui do elevador, mas isso aqui também funciona com o abaixador, certo? Então se a gente pegar a potência aparente da entrada, seria a potência aparente do primário, a gente já viu, né? Potência se mantém no transformador. Então na entrada e na saída, né? Poderia ser melhor primário e secundário aqui, né? É Vp vezes Ip, potência da entrada, e a saída do sistema você tem Vs vezes Is, um igual ao outro. Isso aqui, né? Como a gente está trabalhando com a mesma relação de espiras, a corrente, relação entre as tensões é o inverso da relação entre as correntes, então isso aqui se mantém, certo? Mesmo resultado que a gente obteve com um transformador normal, isso aqui se mantém também. Agora, qual é a corrente, a potência aparente que está sendo vista no transformador físico, nos enrolamentos do transformador, certo? Então, se eu pegar VC e IC e VSE e ISE, como é que fica essa potência daqui, certo? Ou melhor, qual é a relação entre essa potência e essa daqui, tá? Então, vamos apagar isso aqui e vamos analisar. Então, verdinho aqui agora. Então, se a gente pegar o VP e IP, né? VP vezes IP, certo? Então, quem é o VP em função dessas variáveis daqui? É o próprio, no caso do elevador, próprio VC. VC. Quem é o IP? Então, o IP vai ser dividido aqui em dois componentes, o IC e o ISE, certo? Então, VC vezes IC mais ISE, certo? Separando isso aqui vai ficar VC vezes IC mais VC vezes ISE. Agora, a gente sabe, na ligação de um transformador normal, a gente sabe que a relação entre ISE e IC, né? Então, ISE sobre C é o inverso da relação do número de espiras, NC sobre NSE. Daí a gente pode pegar aqui e trocar esse ISE por alguma coisa como IC, certo? Então ISE vai ficar NC vezes NSE vezes IC, e a gente pega isso aqui e joga isso para cá,
tá? Aí então isso aqui vai ficar VC vezes IC mais VC vezes IC vezes NC sobre NSE. E aí VC vezes IC fica em comum, né? Então VC vezes IC, que multiplica 1 mais NC sobre NSE. O 1 eu já vou escrever como NSE sobre NSE, então NSE mais NC sobre NSE. Certo? Ou seja, né, a minha potência que eu trabalho na entrada e na saída, eu fiz a conta com VP vezes IP. Eu poderia fazer com VSS e ia chegar no mesmo canto. Né? A minha conta da potência aparente entre a entrada e a saída, né, ela vai ficar a potência do transformador, laranja, hein? Vai ficar a potência do transformador em si. Isso aqui, se a gente observar, é a mesma coisa aqui da potência que os enrolamentos aguentam, vezes NSE mais NC sobre NSE, né? Vezes uma relação do número de espiras. Ou seja, um autotransformador ele consegue aguentar uma potência maior do que a do transformador em si. Que mágica é essa? Como ele consegue isso? É simples. Porque se a gente observar aqui, VP e IP, o VP é o mesmo VC e o IP está distribuído entre esses dois. Então esse aqui vai pegar só essa componente C, a componente SE vai vir para o outro lado, não é visto daqui. E essa componente SE já é a própria corrente de saída. Então a corrente de saída está pegando aqui, mas a tensão que ela está passando aqui é a soma da tensão dos dois. Então posso trabalhar com uma potência maior do que a potência do transformador, né? Vou escrever esse resultado aqui embaixo. A gente ligar com ele aqui. Acho que eu tenho com. Acho que ele está aqui já. Peraí. Não, eu não botei aqui, então deixa eu colocar aqui embaixo para a gente guardar esse resultado, certo? Então a potência de entrada, que é a mesma potência de saída de um autotransformador, é NSE mais NC sobre NSE vezes a potência aparente dos transformador físico, do enrolamento lá do transformador, certo? Então a gente consegue trabalhar com a potência, com um transformador, uma potência mais baixa, a gente consegue fazer ele trabalhar numa potência mais elevada, certo? Essa é a grande vantagem do autotransformador, essa é a razão dele existir. Ok? Pronto. Acabou aqui autotransformador. Segundo, dois tipos de transformadores aqui especiais, TP e TC. Certo? O que é que é TP e TC? Então TP, aqui, transformador de potencial. Né? É um transformador para instrumentação de linha de transmissão, principalmente de média e alta potência. Então ele é feito para fazer para pegar uma alta tensão e passar ela para uma baixa tensão, para ser mais fácil de ser medido, certo? Mas é para medida, então ele não é feito para passar corrente por ele elevada, então ele é feito para ter uma baixa potência. Da mesma forma, o transformador de corrente ele é feito para você medir corrente, certo? Então se você pega uma linha de transmissão passando uma alta corrente, você coloca ele para uma baixa corrente, certo? Para ligar, para ver a tensão, certo? Então a gente pode ligar, fazer a ligação em paralelo lá dos dois fios que estão passando aquela tensão, ou dos três fios, se for um TP trifásico também tem, né?
em paralelo, então é só fazer a ligação lá paralelo. Mas para medir corrente, a princípio a gente teria que abrir o circuito para medir a corrente, certo? Então a gente usa o transformador. Então está aqui a linha que está passando a corrente, e aí a gente fecha esse anel aqui, então como um amperímetro de garra, é um tipo de TC, na verdade. E aqui, isso aqui é um núcleo ferromagnético, e aqui a gente bota várias espiras. Você vai ter um campo magnético, um fluxo de dispersão bem grande aqui, mas não importa, porque enquanto a corrente está passando aqui, você consegue fazer a relação entre essa corrente e essa de uma forma precisa. E como é que você conta a espira aqui? Basicamente aqui conta uma espira, aí você bota várias espiras aqui e você faz uma medida aproximada de, né, a razão efetiva do número da relação entre o número de espiras. O primário fica sendo a sua própria linha que está passando a corrente, e o secundário, aí você coloca aqui em volta dele, né? É um fio, pode ser bem menor, mas isso aqui depois você liga no instrumento para medir a corrente, certo? Então basicamente é isso daqui, e aí é usado, né? Aqui ficou nos extremos aqui, mas aqui seria as duas tensões aqui só monofásico, tá? Então você deu as duas tensões, vamos dizer, passando uma tensão elevada. O mais comum é trifásico, mas para simplificar o desenho, só para ter uma ideia do que é TP e TC, né? Faço a ligação em paralelo aqui, passo por um TP, essa tensão elevada aqui, isso aqui pode ser, vamos dizer, 100 kV, a gente baixa aqui para 100 volts, e aí bota um voltímetro aqui para medir essa tensão. E o TP, o TC, né? A gente bota aquela anel ferromagnético, esse é o núcleo do TC, bota em volta da fiação, né? Aqui eu coloquei como sendo a bobina em volta, né? Mas o núcleo ali é o secundário, amarrado em volta daquele núcleo, e mede a corrente aqui, certo? Um voltímetro ideal é um circuito aberto, então isso aqui praticamente não vai puxar corrente aqui. E um amperímetro ideal, um circuito fechado, então praticamente não vai causar queda de tensão aqui, certo? Essa é a ideia aí do uso do TP e do TC, tá? Não é só aplicação especial. E por último, nos transformadores especiais, quero apresentar essa aqui, é LVDT, é um interessante, certo? Então tem aqui um videozinho nesse site, né? Uma animaçãozinha, fica interessante para você ver o funcionamento dele com as tensões elétricas e tudo mais, né? Eu achei melhor não fazer para simplificar. E ele é um medidor de posição baseado num transformador, certo? Então basicamente ele tem essas três enrolamentos. Esse enrolamento central aqui, você coloca uma tensão alternada aqui nele, certo? Então tensão alternada, joga nesse enrolamento daqui, e aqui no meio o verde seria só um ponto de apoio aqui, seria o eixo aqui que você, o deslocamento desse eixo é que você vai medir, e o azul, o material ferromagnético. Se esse azul tiver aqui no meio, a gente pegar essa ligação das duas bobinas aqui externas, do jeito que está aqui, certo? Se ele tiver aqui no meio, a tensão gerada aqui vai ser igual à tensão gerada aqui, a diferença de tensão aqui, como a ligação está invertida aqui dessas duas bobinas, vai ser zero. Se esse conjunto do verde e do azul deslocar mais para o lado, aí ele vai ter um acoplamento melhor, né, desse com esse, e aí essa tensão vai aumentar, essa vai diminuir, isso aqui vai ficar, né, uma tensão mais alta na mesma polaridade aqui da tensão da entrada. Se vier para o outro lado, você também vai ter uma tensão, mas com a polaridade invertida em relação à tensão do outro lado. Isso é tudo por conta do acoplamento aqui dos dois. Aqui eu não fiz com a tensão alternada em si, mas só uma simulaçãozinha aqui lá no FEM, né, no programa de elementos finitos para problemas magnéticos, só passando o núcleo aqui, né? Então a única coisa ferromagnética aqui
desenhos é esse núcleo que está se movimentando aqui. Aqui é o primário, então esse aqui estou passando corrente, ele vai gerar esse fluxo. E depois aqui eu só defini essas duas bobinas para calcular o fluxo que está passando por essas duas bobinas. Dá para a gente ver visualmente aqui que à medida que ele vai se deslocando para a direita, vai aumentando o fluxo concatenado com essa bobina e diminuindo o fluxo concatenado com essa daqui, né? E aí se a gente faz a diferença, o fluxo de uma bobina está desse jeito, o fluxo da outra está desse jeito, a diferença entre os fluxos das duas bobinas fica bem linear. Quanto mais aqui eu forcei um pouquinho a barra, ele está saindo um pouco do tão linear aqui no finalzinho, certo? Mas você tem uma faixa aqui bem linear. Se ele tiver centralizado aqui, distância zero, vai dar uma diferença entre os dois fluxos zero. Isso aí vai significar que nas bobinas eu vou gerar tensões da mesma amplitude. E como eu estou ligando elas invertidas, aí pegar as duas bobinas lá, a tensão vai ser zero na saída. Se eu desloco mais para um lado, como eu tenho mais acoplamento de um lado do que do outro, eu vou ter uma tensão positiva. A tensão é alternada, certo? Então, positiva eu estou querendo dizer na mesma fase do primário. Do outro lado eu vou ter uma tensão negativa, ou seja, na fase contrária do primário, né? E isso me permite determinar a posição daquele eixo, né? Então é um medidor de posição esse instrumento, ok? E com isso encerramos esse assunto agora. Muito obrigado.